Olá, proativos, tudo bem com vocês? Desde já peço que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, você que está chegando agora, dá aquele like aí, aquela curtida. Hoje, falar para vocês que hoje eu terminei de ler, acho que é um pequeno livro escrito por Platão. Platão, filósofo, que era discípulo de Sócrates. Dizem que era discípulo de Sócrates, algumas pessoas falam que Sócrates foi um cara que inventado por Platão e tal, mas assim, enfim. Apologia a Sócrates, eu anotei algumas coisas eu anotei, está aqui nesse caderninho aqui, que eu vou passar assim, que eu terminei de ler esse livro, eu achei interessante assim. Sócrates foi levado ao tribunal, foi condenado, dizendo que Sócrates era um cara hábil, tinha habilidade no falar, ele sabia ludibriar, como pessoas falam hoje, sabia ludibriar as pessoas assim. Ele foi levado ao tribunal por volta dos seus 70 anos de idade. Ele tinha acusação que ele corrompeu a juventude. Corrompeu a juventude e fez a juventude da sua época não acreditar nos deuses. E Sócrates tinha a habilidade ainda de tornar a razão mais poderosa que existia em toda a Grécia, a mais débil, a mais fraca. Como isso um homem conseguia a razão mais poderosa que ele poderia encontrar, ele se tornava a razão mais fraca que ele poderia encontrar, a mais tola, a mais inútil, porque ele ficou sabendo que o oráculo de Delfos tinha revelado para ele, segundo esse livro ali, Apologia de Sócrates, que ele era o mais sábio da Grécia. E nisso ele não concordou com isso, porque ele sabia que nada ele sabia. E quando ele foi atrás das pessoas, políticos, poetas, ele descobriu que as pessoas sabiam uma coisa que eles não sabiam. E ele, Sócrates, ele foi aceitando a ignorância. E ele passou a vida refletindo, ele refletia sobre as pessoas, sobre si mesmo, sobre a vida. Ele foi condenado por isso, porque além dele tornar a razão mais forte que existia na Grécia, a mais fraca, a mais inútil, a mais vil, sem caráter, ele ainda ensinava isso a outras pessoas. Ele foi levado em tribunal, ele aceitou também essa condenação dele pelo fato de ele já estava no fim da vida dele também, e se ele não aceitasse, se ele recusasse, falasse assim, não, tudo que eu falei não acredito, foi mentira, ele ia ser visto como mentiroso. Mas se ele aceitasse isso, ele ia morrer pela causa, né? Então ele preferiu morrer pela causa, já estava no seu fim da idade, mas ele disse que as sementes plantadas, que os filhinhos dele iam fazer a mesma revolução que ele fez naquela época lá. Ele foi condenado por, acho que foi 280 a 220, se não me engano, pelo Tribunal de Atenas, e ele aceitou a morte. No final do livro, há uma coisa bem interessante que ele diz: ó, meus filhos, deixo vocês para a vida, enquanto eu parto para a morte. Que ele falava que nada ele sabia sobre a vida após a morte, mas mesmo assim, ele aceitou a morte como era. Ele falando sobre as reflexões tecidas sobre a morte na Grécia, ele falou que talvez existia mais mérito na morte do que na vida. E assim ele aceitou a morte. Durante toda a morte ele foi filosofando sobre a vida. Até nos últimos dias da sua própria morte ele não deixou de filosofar. Então quem puder ler, que leia Apologia a Sócrates, que vai ter grandes ensinamentos. Porque filósofo também, se Sócrates foi o primeiro filósofo, então o filósofo também é um cara, é um homem hábil no falar. Ele ainda elogiou alguns sofistas, que ele falava que ele estava corrompendo as pessoas. Mas ele falou assim, será que é só eu que corrompo as pessoas aqui em Atenas? Muito mais pessoas que eu, será só é possível corromper todas as pessoas? Outras pessoas, será que ensinam só coisas boas? Ele foi refletindo isso, debatendo isso com Eleteto, o cara que estava acusando ele. E ele foi colocando isso como uma coisa assim, foi dialogando, conversando. Ele colocou que se ele corrompia os jovens, ele não era do saber dele, porque ele corrompia as pessoas então involuntariamente, não era voluntariamente. E nisso ele foi dialogando uma coisa assim,
trazendo um pouco no negócio dos sofistas que cobravam também, pessoas também que perderam dinheiro com sofistas, mas ele mostrava uma coisa bem interessante, que é aquela arte de ensinar. Ele admirou isso. Se é possível ensinar alguém a pensar, a ter bons hábitos, boas ações, ele admirou isso, porque pagava os sofistas para ensinar, enquanto ele ensinava de graça a arte de tornar a mais forte das razões a mais fraca. Então ele foi um cara que soube conversar. Ele disse uma coisa bem interessante também sobre o grupinho de asnos. Se você tem 2 filhinhos e esses 2 filhinhos seus fossem asnos, você procuraria um adestrador, poderia ensinar eles a colocar para fora aquilo que é inerente deles, aquilo que já está dentro deles. Assim não seriam os homens que nascem, seus filhos. Se fosse instruí-los, você não procuraria alguém que colocasse para fora essas coisas inerentes que estão dentro dele, virtude, bem saber. Então, se existe essa pessoa que é capaz de instruir isso, Sócrates falou que não era ele, mas os sofistas da época diziam que era capaz de melhorar as pessoas, que era capaz. Uma coisa dos sofistas que Sócrates elogiou foi isso: a capacidade de ensinar o saber, de ensinar o conhecer. E Sócrates não ensinava o saber, não ensinava o conhecer, mas Sócrates apenas ensinava tornar a mais forte das razões que existia a mais fraca, mais inútil. Porque para a pessoa tomar conta que de nada ela sabe, quando a pessoa assume que de nada ela sabe, ela dá um grande salto, porque está disposta a aprender. Tchau, fique com Deus e boa busca. E tchau.